está aqui, trabalha conosco na OneTwo e que vai nos acompanhar nesse nosso bate-papo aqui hoje. Fica à vontade para se apresentar, Amanda. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Meu nome é Amanda Nunes, como a própria Fernanda já me apresentou. Eu faço parte aqui do time da OneTwo e estou ligada diretamente ao recrutamento e seleção. Faço parte aqui dos nossos processos. Só fazer uma breve apresentação sobre a minha formação. Eu sou formada em administração pela Universidade Federal de Viçosa, Campus Rio Paranaíba, e sou formada também em Data Science e Analytics pela USP, Exalc, tenho pós-graduação lá. E é um prazer estar aqui comentando com vocês de um tema, de uma dor, né, que temos muito ascendente aí nas empresas, nas fazendas, no agro como um todo. Isso mesmo, Amanda. E vou até pedir, pessoal, que vocês fiquem bem à vontade para ir conversando com a gente aqui durante esse nosso bate-papo, trazer aí também quais são as dores que vocês sentem em relação a recrutamento e seleção. É um tema que nós sabemos que é bem complicado, né, de se tratar, porque é difícil encontrar bons candidatos. Quando a gente acha que acertou, vem o candidato e não era aquilo que a gente esperava. Então, o intuito hoje dessa nossa conversa aqui é compartilhar com vocês como nós trabalhamos aqui na OneTwo, trazer algumas dicas de como obter mais sucesso nessas contratações, nessas seleções, para ter gente certa no lugar certo, né? Isso até tem um consultor muito famoso que ele fala assim, que o grande ativo, muitas pessoas falam que os grandes ativos de uma organização são as pessoas, mas que na verdade são as pessoas certas, e isso é muito verdadeiro, né? Então, nosso intuito aqui hoje é colaborar um pouquinho para que vocês tenham gente certa no lugar certo, e quem se sentir à vontade, eu gostaria que vocês abrissem o microfone, compartilhassem com a gente qual empresa vocês atuam, quais são as dores de vocês em relação aí recrutamento e seleção, que é esse tema que nós vamos trabalhar hoje. Quem quiser mandar aqui no chat também, fica à vontade. Bom, então, enquanto vocês vão mandando, pessoal, só para começar aqui a introduzir esse tema mesmo, né? O que é esse recrutamento e seleção? O recrutamento e seleção, ele é um subsistema, um dos subsistemas da área de recursos humanos, que tem o objetivo realmente de atrair, escolher e contratar a pessoa certa para uma vaga de emprego. Então, como o próprio nome já diz, o processo de recrutamento e seleção, ele vai envolver duas etapas que são distintas, o recrutamento e a seleção. O recrutar é como que eu vou atrair aquele candidato, né, os candidatos que eu espero para a vaga. Então, como que eu vou chamar a atenção desse candidato e fazer com que ele se inscreva no meu processo seletivo. E a seleção é trazer ali, depois dessa primeira fase, que é recrutar, que é trazer os candidatos, a seleção é selecionar aqueles candidatos que vocês percebam que vão ter um maior potencial, que vão atender de uma maneira mais efetiva o que vocês procuram para a vaga que está em aberto. Pessoal que está chegando aí, Patrícia, seja bem-vinda. Muito bom ter vocês aqui. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Patrícia. Qualquer dúvida, Patrícia, comentário, fique à vontade para abrir o microfone ou para deixar aqui no chat para a gente também. Esse espaço é para a gente trocar mesmo informações, trocar ideias, então fique bem à vontade. Tá bom, Fernanda, obrigada. Obrigada a você. O recrutamento, portanto, pessoal, ele vai ter a atração dos candidatos para a vaga de emprego. E a seleção, ela vai ser bem relacionada com a triagem, que é uma das fases, daqui a pouquinho a gente vai entrar mais a fundo dessas fases do recrutamento e seleção, como fazer um recrutamento e seleção que vai ser mais assertivo. Então, a triagem é a fase de selecionar ali os candidatos que apresentam maior potencial para ocupar a vaga que está em aberto. E nós temos diferentes formas de fazer um processo de recrutamento e seleção. Então, nós trouxemos aqui para vocês
as 3 formas principais, que é o recrutamento e seleção interno, que é quando eu abro ali a vaga para aproveitar talentos que eu tenho internamente. Isso é muito vantajoso no sentido dos colaboradores se sentirem valorizados e perceberem que eles têm oportunidade para crescer dentro da empresa. Então, o recrutamento interno, em termos de clima organizacional, de motivação, ele pode ser um aliado, né? Pode trazer essa motivação dos colaboradores, inclusive de se desenvolverem, porque eles sabem que futuramente pode surgir alguma vaga ali dentro da empresa para que eles possam se candidatar e, quem sabe, né, mudar de cargo, subir na escadinha aí dos cargos da hierarquia da organização. Nós temos também o recrutamento e seleção externo, que é o mais usual. Ele também é muito vantajoso, porque ele possibilita ali que o recrutador ou que a própria empresa, se ela estiver fazendo um processo de recrutamento e seleção ela própria, tenha mais opções, tenha um leque maior de profissionais e profissionais que podem trazer uma visão externa à empresa. E isso, às vezes, é muito relevante, trazer uma pessoa que que vai trazer uma inovação para o negócio, né, que tem uma visão do ambiente externo, que pode contribuir de alguma forma para o negócio da empresa. Então, é também um processo, uma forma de fazer um recrutamento e seleção que é a mais usada e que tem também essas vantagens. E nós temos também uma outra forma, que é o processo de recrutamento e seleção misto. Esse processo de recrutamento e seleção mista, ele une as 2 formas anteriores, que é uma mescla do recrutamento e seleção interno com recrutamento e seleção externo, ou seja, eu posso ter candidatos internos e posso ter também candidatos externos. Ele não é tão usado, mas traz também como vantagem aí abranger um público maior, né, tanto pessoas internas quanto pessoas externas, então isso traz a possibilidade de encontrar melhores profissionais para a vaga que a empresa está em aberto. E as desvantagens é porque, às vezes, ali internamente, né, o colaborador pode achar que o de fora está tendo mais vantagem, então a gente sabe que isso acontece internamente, e é um processo bem delicado, tanto esse misto quanto também o interno, na fase de feedback, que é uma fase que a gente vai comentar aqui com vocês também, é uma das últimas fases de um processo de recrutamento e seleção, porque você tem que ter muito cuidado na forma como vai ser falado com o candidato interno, do porquê ele não foi selecionado, para que isso não gere uma desmotivação para ele dentro do ambiente organizacional. Então, é uma opção também de se trabalhar com recrutamento e seleção, mas é uma opção menos utilizada, né, por questões internas mesmo, de talvez não ser tão bem aceito pelos colaboradores internos. Então, essas são as 3 formas principais, existem outras também, recrutamento e seleção online, que é o que nós fazemos hoje, né, Amanda, aqui na OneTwo. Nós fazemos um processo que é 100% online, então temos essas outras opções também, formas de conduzir um processo de recrutamento e seleção. E esse processo de recrutamento e seleção, ele é um subsistema muito importante dentro da área de recursos humanos, porque é ali onde você vai escolher as pessoas que vão trabalhar na sua empresa. Então, se você erra, isso gera um desgaste físico, emocional, um desgaste financeiro também para a empresa, porque às vezes você treina a pessoa, investe, e em pouco tempo você percebe que não é a pessoa certa, que não está no lugar certo, tem que demitir a pessoa, abrir o processo de novo. Então, é um subsistema muito importante, fundamental entre esses subsistemas de RH. E uma contratação errada, ela traz danos para a empresa, e é o que a Amanda vai falar agora para vocês, né, Amanda? Sim, eu acho assim, Fernando, até pegando um gancho aí do que você disse, é tudo uma questão também de avaliar a necessidade da empresa, né? Qual o processo seguir ou não, né? Tudo precisa passar para a estratégia dessa vaga como um todo, né? E essa questão do impacto
que esse processo seletivo ele vai trazer o recrutamento da seleção, é tudo uma questão que, se ele não for eficaz o suficiente, ele pode resultar em perdas da produtividade do próprio time, seja o setor ou a empresa como um todo, né, vai sofrer algum impacto. Então, ela pode impactar nos resultados dos indicadores da empresa, na rotatividade, o turnover, nas entregas das atividades, como prejuízo até mesmo na experiência com o cliente, né? Principalmente se for uma vaga ali na área comercial ou na entrega final ali para esse cliente, né? Porque a empresa é um todo, é um sistema. E também um aumento também de custos ali no médio e longo prazo desse processo seletivo. Então, por isso que o processo ele tem que ser muito bem estratégico, né, como um todo. Porque muitas das vezes você vai ter que refazer esse processo seletivo e isso vai demandar mais custos financeiros até mesmo para executar esse refazer, né, porque não dá para a gente parar o processo interno da empresa, né, a gente precisa que essa pessoa ocupe, né, esse lugar aqui. Então, é por isso que é muito importante a gente trazer de forma mais estratégica. Tem um cuidado muito grande que eu vejo, assim, ao fazer os recrutamentos, e que a própria empresa também sofre muito, e que é um desafio para as empresas, é contratar com pressa, tá? Fazer aquele recrutamento rápido, pulando análises, né, Fer? Assim, a gente vê muitos nossos clientes até sofrerem com isso, né? Porque, assim, tem até aquela frase, até um jargão, né? Já ouvi falar que a pressa ela pode ser inimiga da perfeição, né? E realmente ela vai para o recrutamento. Tanto ela pode dar muito certo, você fazer um recrutamento rápido, pulando, como ela pode dar muito errado. É um, é um jogo ali que você está fazendo, né? Porque você, claro, a gente sabe que precisa ali preencher a vaga com prioridade, né? Para atender as atividades, como eu falei, do próprio processo, né? Da empresa, que a empresa não pode parar. Mas pular as etapas, ela nos deixa mais vulnerável também ao risco de falhar, né? Então, por isso que é muito importante seguir etapas ali para o processo ser mais estratégico. E assertivo, o benefício, né, desse processo ser assertivo para a empresa, é que ela vai além de você ter somente um funcionário bom para a empresa. Tudo bem, você tem um funcionário excelente ali para atuar na empresa, mas ela impacta também nas atividades da área, com certeza, né, que essa pessoa vai estar alinhada ao objetivo que você queria, né, para a empresa, para a atividade, para a função, mas é também uma questão de alinhamento com a cultura, com os objetivos claros da empresa, com os resultados finais ali. E se a gente olhar pela perspectiva de RH mesmo, quanto mais assertivo os processos seletivos de uma empresa, maiores serão os indicadores dela, né, como o retorno sobre os investimentos, o ROI, os níveis baixos de rotatividade, porque essa pessoa não vai querer sair, né, as pessoas ali daquela empresa, o índice de satisfação também dos colaboradores tende a ser mais elevado, o clima organizacional, então é para você ver os efeitos que um processo pode trazer para um entorno ali de uma empresa, né, do cargo ali como um todo. Mas, assim, eu acho que o impacto mais importante também é o impacto externo. Sim, todos são importantes, mas o impacto externo também é algo muito tangível e visível também, porque ela acaba influenciando na imagem da empresa como uma boa empresa para se trabalhar, um bom lugar para se atuar ali. Tem até certificação em relação a isso, né, Fê? Temos até clientes que têm essa certificação. Que, assim, consequentemente, você vai atrair mais candidatos alinhados para os próximos processos seletivos. Estou falando nem do processo seletivo que você vai fazer agora, né? Os próximos processos vai ficando mais fácil, na medida que você vai fazendo, na medida que você vai tendo processos bem-sucedidos, com bons candidatos ali, mais com os indicadores, eu acho que bem favoráveis ali, você vai tendo melhores candidatos, vai facilitando os próximos processos seletivos e fortalecendo a marca empregadora também, né, Fê? Isso, exatamente. E até assim, pessoal,
né? Eu espero que vocês compartilhem aqui com a gente também. Mas hoje a gente vê que uma das principais dores dos nossos clientes, quando eles chegam para nós, né, são clientes do agronegócio, é a dificuldade de achar candidatos. E, às vezes, essa dificuldade, ela vem justamente do que a Amanda disse, é uma marca empregadora que não está tão boa. E a dificuldade pode estar aí, que vem desse, o famoso propaganda boca a boca, que vem justamente disso, né? Às vezes é uma contratação errada que é feita, o colaborador está insatisfeito, está desmotivado, e ele leva isso externamente, e isso prejudica a marca empregadora da empresa. Então, quando é feita a divulgação da vaga, o pessoal já associa, ó, essa marca empregadora aqui não está legal, não vou me candidatar. Então, é um dos motivos que pode gerar essa dificuldade em encontrar mesmo os talentos, encontrar candidatos para as vagas. Isso é uma dor, né? Oferece até complemento também ainda. Hoje, os nossos candidatos, né, as pessoas, elas estão preocupadas com a carreira delas, né? Então, é uma questão de olhar para o médio e longo prazo, elas estão olhando o benefício que essa empresa vai trazer para ela, né? Então, por isso que essa marca empregadora, eu acho assim, ela é um dos pontos mais fortes de escolha também, né? Salário, ok, né? Funções, ok, também vai influenciar. Mas a marca empregadora, que é a questão de você se desenvolver ali dentro daquela empresa, de você crescer ali dentro da empresa, são pontos hoje que é muito difícil fazer um processo seletivo que não tem um candidato que não fala sobre, né, Fê, que não quer desenvolver uma carreira dentro da empresa. Então, se a empresa ela não traz isso à tona, né, ali tem isso na sua estratégia de desenvolvimento, é mais difícil reter talentos e encontrar talentos também. Exatamente. Eu queria ouvir um pouquinho aqui de vocês, pessoal. O que vocês vêm enfrentando aí de dores em relação ao recrutamento e seleção? Tem sido essa dificuldade mesmo para encontrar candidatos? Ou o que vocês estão enfrentando aí? Oi, posso falar? Boa noite. Thiago, boa noite. Boa noite. Eu trabalho num grupo de fazendas e o que acontece? Eu, por um acaso, acabei descobrindo que vocês iam fazer uma live, e aí eu falei, cara, eu preciso entrar para me entender. Não é minha área, eu não sou do RH, não sou mesmo, mas eu ajudo a achar pessoas, porque eu trabalho diretamente para o agro. Lavoura mesmo, o campo. A nossa dificuldade é de achar gente que faz, entendeu? Como é que eu vou explicar para vocês? Nós trabalhamos com operadores, gerentes, coordenadores de campo, agrônomos também, e nós não estamos encontrando pessoas, e eu realmente entrei na live para me saber se... Eu sei que não existe pozinho mágico nem varinha de condão, para mim saber o que é que acontece. E você acabou de tocar um negócio aí sobre o nome da empresa, acredito eu, a empresa ela já é bem estável, ela já tem uma cultura e ela já tem um valor, e acredito eu que essa cultura está atrapalhando a gente de reter gente. Entendeu? Eu entrei no grupo porque a minha função no grupo, eu entrei pelo propósito que eles me ofereceram. Lógico, vem questão salarial, vem uma série de questões, mas é que a gente tem uma outra maturidade de pessoas com quem a gente está lidando. Né? No meu caso aqui, na minha região, a gente muitas vezes lida com pessoas que não têm nem estudo, mas são ótimas pessoas, são pessoas da equipe que fazem. Tá? A gente já tem equipe comercial dentro da empresa. Desculpa eu falar que eu acho que vocês atendem mais essa área, né? Pessoa de administrativo comercial. E é uma rotatividade atrás da outra. É o pessoal que a gente está acostumado a ouvir assim, ó, eu sou pago para fazer isso. Eu posso estar errado, gente. Por favor, eu tenho mais pessoas aqui no grupo, mas eu trabalho num grupo em que, assim, eu sou pago para fazer uma função, só que eu sou multifunção. Eu sou um polivalente hoje. Eu sou um cara da TI, apesar que eu sou formado em TI, eu sou da agricultura digital, coordenador de campo, supervisor de gente, auditor de almoxarifado,
auditor de pulverização, e não é a minha função. Então, foi bom entrar com vocês aqui, que eu quero saber o que está acontecendo. Se aqui eu falo do Mato Grosso, Lucas do Rio Verde, tá? Eu quero saber se nas outras regiões aí que o pessoal que está assistindo a live, se está acontecendo a mesma coisa. O pessoal vem, aí você chega e fala assim, eu preciso de uma ajuda, porque está tendo um desfalque grande. Você consegue me ajudar nisso aqui? A pessoa fala para você com toda firmeza, ela chega e fala assim, eu não sou pago para fazer isso, e se você achar ruim, ela pede para sair e vai embora. E a gente não segura, eu não seguro ninguém, eu não imploro, quer sair? Amanhã o sol nasce para todo mundo, vai lá, não tem problema. Tá? A gente chegou num ponto assim que a gente está esgotado. Sabe aquela seleção? A gente tinha um costume aqui da seleção de fazer. Eu olhei o pessoal fazendo disque, eu dei uma olhada naquilo lá. Aquilo lá, gente, eu falo que eu estou do lado de cá. Nada contra RH. Nós temos departamento de RH, nós não temos departamento de gestão de pessoas ainda. Só que o que eu estou me deparando? Você bota o cara para preencher aqueles papel de, vamos dizer assim, se a pessoa é muito amorosa, se ela é leal, se ela ajuda nisso, se ela está... Aquilo é um momento espiritualizado que ela está naquele momento, ela está doida para estar no emprego, ela vai falar tudo que ela é de bom, ela não fala nada do que ela não é. Deu 45 dias, eu marquei esse prazo. É 45 dias para a pessoa mostrar o demônio que tem. É 45, não passa disso. 45 dias, eu não sei se vocês sofrem com isso, eu não sei que tipo de empresa que vocês atendem, mas a gente sofre demais aqui com isso. É muita rotatividade, principalmente de operador e pessoal que está recém-formado na área, não é agronômica, técnico, de qualquer coisa. Não sei. Eu queria ouvir de vocês, se vocês passam por essa mesma coisa, se existe uma forma da gente lidar com isso, de trabalhar esse tipo de coisa, até porque quem está em cima da diretoria, eles não estão preocupados. Infelizmente, tem que falar isso. Eles querem um número. E nós que estamos abaixo, a gente tem que apresentar esse número. Então, se eu chegar para eles e falar assim, cara, não acha a gente, eles só falam, cara, não é desculpa. Gente tem. O que está acontecendo? Então, nós estamos procurando forma para ver, eu quero ouvir vocês, estou ouvindo, se vocês estão sofrendo com isso na região de vocês, se as empresas sofrem também, e como que a gente trabalha com isso. Beleza? Obrigado aí por ter me ouvido, foi até um desabafo, mas estou aqui para aprender com vocês. Não, mas ótimo. É mesmo, a ideia é trazer realmente esse compartilhamento, essa conversa aqui entre vocês, entre a gente, né, para a gente trocar mesmo essas figurinhas. E muito obrigada por compartilhar. Juliana levantou a mão. Juliana, fica à vontade. Olá, boa noite. Boa noite. Então, eu queria, assim, só deixar algumas coisas, né? Eu também trabalho com recrutamento e seleção. Aqui na região de São Gotardo, eu trabalho na Verde. E a gente trabalha de uma forma bem bacana lá, que eu acho que é interessante. E eu queria trazer para vocês. Nosso processo de recrutamento, ele tem alguns passos e nós trabalhamos com alguns sistemas. Nós temos um teste que é realizado, a gente chama ele do teste AF, e esse teste ele monta um perfil. Ele, diferente de outras empresas, porque eu também, né, já me inscrevi em várias empresas, e eu já havia feito alguns testes como esse, e eu não levava muito. Juliana, Fé. acho que seu áudio mutou. Para nós não tá saindo. Sim. Agora voltou. Analisam direitinho. Então, quando eu realizei o meu teste para Verde, eu fiquei muito... Acho que é a internet, só um minutinho. Isso, agora Estão voltou. ouvindo? Agora sim. Tá. Como eu estava falando, às vezes eu não colocava muita fé em testes, assim, de perfil, porque eu já tinha feito alguns,
E quando eu fiz o da Verde, eu fiquei muito assim de cara com o que aconteceu, porque ele gera, né, um relatório para a gente mesmo que realizou, e é um relatório bem, assim, muito rápido, né, para você ler, mas você percebe alguns pontos que você não havia notado na sua personalidade, e inclusive ele te mostra algumas funções que dariam certo com o seu perfil. Quando eu entrei, né, que eu comecei a fazer o processo de recrutamento, eu comecei a analisar e ele gera 5 relatórios diferentes. Então, ele gera uma base de dados enorme a respeito do candidato. E a gente faz até mesmo uma compatibilidade com o gestor da vaga escolhida. Por que isso? Porque eu acho assim, o RH ele nunca vai conseguir ser 100%. A gente nunca vai conseguir acertar todas as pessoas. Porque realmente as pessoas fingem, as pessoas mentem, porque elas precisam trabalhar. Mas a gente, quanto mais coisas a gente fizer para analisar e para trazer o melhor daquela pessoa, né? Inclusive a afinidade dela com o gestor, porque eu acredito muito em liderança e eu trago o exemplo aqui da Verde. A gente fala que tem um funil, porque às vezes a gente contrata a pessoa e a pessoa realmente ela não é interessada em nada. Ela vai pedir para sair, porque ela não vai aguentar. Porque a gente trabalha com metas e a gente tem uma equipe que não é perfeita, claro, mas é muito comprometida. E o gestor, ele trabalha, ele estuda o tempo inteiro, tanto que nós temos base de livros. Eu acho que a internet da Juliana caiu. Caiu. Mas ela trouxe um relato muito interessante, isso mesmo, Michelle, sobre afinidade com o gestor é muito importante mesmo. Liderança é um ponto crucial aí. Isso. Até mesmo o engajamento que essa pessoa vai ter na pós-contratação, né? Pero eu só vou aproveitar para fazer um comentário sobre o que o Thiago fez, depois se você quiser fazer, eu acho que a Juliana até entrou, aí depois ela retoma. Assim, Thiago, a gente faz sim recrutamento e seleção, não só para a área mais administrativa, nós fazemos para encarregados, para gestores, para agrônomos, tudo que é agro, assim, a gente faz, principalmente vagas mais estratégicas mesmo, coordenação, principalmente, gerência. E assim, é claro que tem os seus desafios, mas não é somente um DISC. É importante também ter um profissional ali por trás. E vagas também que, às vezes, não é um nível tão estratégico assim, né? Como você falou, operacional, os operacionais, os operadores de máquina, os motoristas, enfim. Vagas ali mais assim, que não tão estratégicas mesmo. Você precisa adaptar também a forma de analisar também. Às vezes não é pegar uma ferramenta que é tão comportamental, você tem que adaptar essa ferramenta comportamental, mas não deixar de fazer essa análise comportamental e não olhar para esse lado assim, mas ele vai mentir, né? Aí a Juliana trouxe até pontos também muito interessantes dessa questão de trazer o gestor também para esse processo, para trazer essa questão da afinidade também como um critério de avaliação, e, né, como um conjunto ali para avaliar também. Então, assim, é uma questão, processo seletivo é adaptação também, né? Então, é um cargo que às vezes a pessoa não consegue se candidatar online. Você vai oferecer para esses candidatos uma inscrição online, sendo que eles não estão no online? Então, é uma questão de adaptação. Feira, deixo com você. Além da adaptação, Thiago, tudo que você falou são coisas que a gente também encontra por aqui, né? Nós estamos atuando atualmente mais em Minas Gerais, mas a ideia é expandir mesmo para outros estados, mas nós temos atualmente mais uma vivência em Minas Gerais e a gente encontra também o que você disse, principalmente em fazendas. Então, é bem presente aqui também. E, assim, o que nós deixamos de sugestão, né, para você, pessoal, que também, se for relevante,
combinar essa avaliação comportamental com outras ferramentas. Porque, por exemplo, como você disse, às vezes a pessoa mente e vai aparecer lá do perfil comportamental dela, no diz que ela é uma pessoa comunicadora. E você precisa do comunicador para a vaga. O que você pode fazer para verificar mesmo esse comportamento? Faz uma entrevista por competência. Essa entrevista por competência, a gente busca avaliar realmente os comportamentos da pessoa. Então, nela, a gente consegue avaliar se ela realmente tem a comunicação, o Czinho lá do DISC, se ela realmente tem essa comunicação alta, se ela tem a capacidade de análise alta. Então, é sempre validar com uma outra ferramenta. Aqui na OneTwo a gente usa o teste DISC também, nos nossos processos de recrutamento e seleção, mas a gente sempre busca validar ele junto com a entrevista por competência, que é justamente ver esses comportamentos. Então, a gente sempre pergunta e pede, não, e nessa situação aqui, como que você agiria? Como você agiu? Traz um exemplo para nós. Porque ali a pessoa vai falar como é o comportamento dela, e a partir desse exemplo que ela traz, a gente consegue avaliar, não, ela realmente tem o C alto. Então, é uma coisa que pode ajudar nessa validação do DISC, que às vezes realmente o DISC ele é muito de momento. Então, às vezes nem é a pessoa que mente, mas naquele momento ela realmente estava daquele jeito. Mas no outro dia, no mês que vem, se ela for responder o DISC, vai dar outro perfil comportamental. Então, é uma coisa que pode ajudar a trazer essa entrevista por competências. Juliana, você caiu, pode ficar à vontade para retomar aí sua fala. A minha internet não está me ajudando em nada hoje, gente. Mas então, como eu estava falando, você trazer uma pessoa que às vezes ela talvez não seja tão boa de serviço, talvez ela não tenha tantas habilidades, ela não se adapte bem àquele lugar. Quando ela entra numa equipe que está centrada, que está focada com o gestor, com o líder, ela mesma pede para sair, porque ela não aguenta estar naquele ambiente onde ela não consegue se adaptar ao comprometimento de todos. Porque como a gente trabalha em cima de metas, todos querem bater a meta. Então, se ela não cumprir a função dela, rapidinho ela vai ser engolida. Então, ela vai precisar sair. E outra parte também, né, do processo seletivo é a entrevista, que como a Amanda até falou, a gente adapta ela de acordo com a vaga. Porque às vezes, se for uma vaga de um engenheiro, algo que é um nível, né, mais que necessita de mais especialização, a gente tem sim que testar muito a pessoa, porque é um cargo de mais responsabilidade. Mas quando é um nível de operador e tal, às vezes é uma coisa que você só precisa identificar alguns pontos centrais no que a pessoa daria certo, o que motivaria aquela pessoa. E o RH, a gente tem que ter o nosso lado humano. A gente tem que, por mais que a gente tente entender o lado da empresa e levar isso acima de tudo, a gente tem que ter o lado humano de entender também o lado das pessoas, a necessidade delas do emprego, né, o que ela está buscando ali, que é bastante interessante, e também o setor de RH, principalmente o que faz recrutamento e seleção, precisa estar muito treinado. E para isso, eu acredito que até mesmo para filtrar essas mentiras, fazer uma análise, né, de comportamentos, de gestos que a pessoa faz no horário da entrevista, como que ela fala, para você conseguir identificar isso também, porque a pessoa demonstra. Às vezes a pessoa é muito boa na mentira, mas alguns pontos ela vai falhar. E aí é o ponto que você pega ela. E é isso aí, pessoal. Exatamente, Juliana. Muito obrigada por compartilhar. Karen, boa noite. Obrigada pela presença também. A Karen colocou aqui que concorda, Juliana, com o que você disse, né? E é realmente isso, é atrelar a outras ferramentas para fazer essa análise
E uma coisa muito importante também, pessoal, é sempre nos processos de recrutamento e seleção, né, que vocês forem fazer, sempre buscar avaliar comportamento com o lado técnico também, né, Amanda? A gente tem uma preocupação muito grande aqui, até foi dos inscritos aqui, o Vitor até me passou aqui dos inscritos, dos pontos mais recorrentes das dores foi essa questão da avaliação comportamental, e ela é muito importante. Quando nós vamos fazer um processo de recrutamento e seleção, a gente sempre tem que ponderar os dois lados, o lado técnico e também o lado comportamental, porque no dia a dia é comportamento junto com o técnico, né? Então, compartilhando um pouquinho para vocês de como a gente trabalha aqui na OneTwo, o nosso passo a passo de recrutamento e seleção, sempre a primeira coisa que nós fazemos é desenhar a vaga. E é assim, é fundamental porque é esse desenho da vaga que vai orientar todo o processo de recrutamento e seleção. Então, a gente senta com quem está solicitando a vaga e nós fazemos o desenho dessa vaga. O que é o desenho dessa vaga? É colocar ali minuciosamente o que vocês esperam do ocupante da vaga. Em termos técnicos, né, formação, experiência, curso, quais os conhecimentos técnicos que a pessoa tem que ter, se ela tem que ter experiência, de quanto tempo, em qual área, e também o lado comportamental. Então, vocês esperam que seja uma pessoa organizada, uma pessoa que tem uma visão estratégica, uma pessoa que vai ser mais proativa, uma pessoa que vai ter uma boa capacidade de comunicação, que vai ter liderança também. Então, esse desenho, ele vai trazer tudo isso, tanto esse lado comportamental quanto esse lado técnico. E deve ser um documento que vai orientar todo o processo de recrutamento e seleção de vocês. Então, assim, ele é a base. E começar um processo de recrutamento e seleção sem ele, as chances de não dar certo são grandes, né, Amanda? É realmente esse desenho da vaga Sim. que vai orientar todo o processo. Então, ele é o básico e é a chave também para ter um processo de recrutamento e seleção que vai ser mais assertivo. Então, depois que a gente faz esse desenho da vaga, a gente faz a abertura da vaga. No nosso caso, a gente trabalha com um processo de recrutamento e seleção 100% online, então a gente trabalha muito com divulgação em redes sociais, por exemplo, mas sempre com a preocupação também de onde está o nosso público-alvo. Então, os candidatos que o nosso cliente quer, que vocês querem, está na rede social? Se sim, ok, faz a publicação, abre a vaga, faz a publicação nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn é uma ferramenta muito boa hoje, principalmente para vagas que não são tão operacionais, que são vagas mais estratégicas. O LinkedIn tem sido uma excelente ferramenta para o recrutamento. Se é uma vaga mais operacional, por exemplo, nós tivemos aqui um cliente nosso que solicitou para nós o recrutamento para uma vaga de tratorista. Tratorista, normalmente, ele não vai estar em rede social. Então, a gente tem que buscar outra estratégia de divulgação. Então, era uma cidade pequena, em que rádio, por exemplo, era muito utilizado, é muito ouvido. Então, o que a gente fez? Vamos colocar propaganda lá na rádio. Vamos colocar grupo de WhatsApp, que o pessoal utiliza muito. Vamos usar outras estratégias. Então, fez o desenho da vaga, vai fazer a abertura, divulgação da vaga, sempre pensa no público, em quem vocês querem atingir. Até mesmo o meio para o pessoal se inscrever, né, Amanda? A gente viu nessa vaga de tratorista que, como eram pessoas que tinham um grau de escolaridade mais baixo, às vezes são pessoas que têm dificuldade para elaborar um currículo, uma coisa do tipo, o que a gente fez? Usou diferentes estratégias. A pessoa podia mandar foto do currículo por WhatsApp, porque às vezes ela não tem acesso a e-mail. A pessoa podia mandar até um áudio contando para nós e mandava ali foto das comprovações de curso, de coisas que ela tinha na área. Então, sempre tem que ter também esse foco, essa estratégia voltada para o público que vocês querem atingir. Aí, Fernanda, vou falar agora um pouquinho sobre depois disso, né? Que a gente foi lá, já conseguiu esse candidato, já conseguiu chegar, alcançar
nós aqui temos também bancos de talentos também, que na medida que vocês, assim, nas empresas que vocês estão, vão fazendo recrutamento e tudo, vocês vão tendo esse banco de talentos que é sempre bom, né, ter, guardar e fazer, separar eles muito bem definidos, porque quando vocês precisarem, vocês têm. Mas aí, ok, fez a divulgação, tudo vocês conseguiram, a gente precisa fazer a triagem desses currículos, né? Aí é um momento de analisar o candidato como um todo, né? Suas expectativas, a formação que ele tem, as informações pessoais, o todo, né? Fazer um raio-x ali central. Mas, assim, eu acho que é o principal, antes de começar a analisar ele, esse candidato, acho que é uma dica que a gente tem aqui, que é um processo nosso, mas fica como dica para vocês, é que antes de começar a fazer essa leitura, esse raio-x aí do candidato, leia essa descrição da vaga, né? Seja um momento, uma conversa que vocês vão ter ali com o gestor, ou é realmente uma descrição de cargo, uma descrição de vaga, enfim. Ter esse momento, analisa todos os dados que vocês captaram, que vocês querem, vocês têm interesse nessa pessoa, antes de começar a analisar, e cria critérios. Muito importante ter esses requisitos necessários ali, e os critérios principais antes de começar a avaliar. Porque é uma forma de vocês não enviesar as análises também, porque às vezes vocês já têm alguns candidatos, assim, principais, e já compara candidatos ali o tempo todo. Não, compara os requisitos, os critérios, foca nos requisitos principais da vaga. Muito importante ali, porque ainda mais quando a gente tem um processo, tem muitos candidatos bons, né? Então é bom a gente focar nos critérios principais ali. E é isso, não selecione currículos sem critérios bem definidos. E é um desafio hoje para as empresas essa seleção também de currículos, né? Que às vezes são bons currículos, mas como que eu vou selecionar, né? E essa etapa da triagem dos currículos é uma das etapas. Tem empresa que adota ela como a principal ou como a única, né? Então ela é uma das etapas, né? E depois dela também a gente tem a aplicação de testes, né? Teste técnico, teste comportamental também é muito importante. Aqui a gente adota, fica também aí como dica, e para vocês entenderem também como é o nosso processo seletivo, que o cliente nosso que faz o processo conosco, os candidatos, né, desses clientes nossos passa, é muito importante ter uma ferramenta de skills, que a gente vai avaliar esse lado técnico e comportamental desses candidatos, para identificar comportamentos, atitudes, os conhecimentos que essa pessoa tem sobre a vaga, sobre o dia a dia, como que ela vai atuar. Então, é importante a gente avaliar. Então, um dos exemplos, foi até o Thiago trouxe um teste aí que é muito usado, que é o teste DISC, né? É um teste comportamental. Mas também é bom avaliar testes técnicos, aí vai depender muito do que está escrito na descrição da vaga, na descrição do cargo, né, que aqui a gente não faz somente descrição de cargo, né, descrição de cargo é outra coisa, descrição da vaga que a Fer falou é algo mais sobre a vaga mesmo, sobre o processo seletivo, é uma conversa à parte sobre esse processo seletivo. Então, aí essa conversa, vocês conseguem selecionar esses testes aí que vão ser aplicados aí para essa vaga. Além disso, aqui dentro da OneTru, a gente aplica um desafio, né, que é realmente para selecionar esses candidatos potenciais aí. Então, além de testes, a gente aplica desafios para buscar desenvolver aí esses candidatos ao longo do processo, mas testes que focam na realidade da função. Ele é mais profundo do que um teste somente técnico, né? E neste momento, né, também, de novo, a descrição do cargo que vai ser muito importante para determinar quais as atividades da função deve ser avaliada. Vamos aplicar todas as ferramentas, depende do cargo, né? Vamos aplicar só um desafio, depende da descrição, depende dessa conversa, né? Então, existem todas essas ferramentas para serem aplicadas, e tudo vai depender realmente, igual eu comentei com vocês, né, que é a questão da adaptação da vaga, tudo vai depender da necessidade da vaga.
Exatamente, Amanda. O Thiago saiu, até ia dar um exemplo aqui, né, do caso que ele trouxe para nós, que ele relatou, né, da dificuldade de achar profissionais que são multitarefas. Então, trazer um desafio que ele vai conseguir avaliar justamente isso. Ele já identificou que uma das principais causas do pessoal sair, pessoal que está sendo contratado, é não ter essa habilidade para multitarefas. Então, ele pode optar por fazer um desafio que vai ser direcionado para avaliar justamente isso. A pessoa, ela é multitarefas. E o perfil comportamental, até Juliana, eu te respondi aqui no chat, o que nós usamos hoje para avaliação comportamental é o Profiler da Solids, é uma ferramenta muito boa, né, Amanda, tem nos atendido muito bem, e ela traz isso também, ela traz essa avaliação, se a pessoa tem demais para ser multitarefas, então essa ferramenta comportamental ajuda, mas para validar isso ainda mais, pode ser feito os desafios também, e a entrevista comportamental, que é a próxima etapa que a gente trabalha aqui, depois dos desafios, dos testes, nós vamos para a parte da entrevista por competências ou entrevista comportamental. Como eu já falei com vocês, é uma entrevista que ela busca avaliar ali mesmo o comportamento dos candidatos. Então, a gente traz perguntas e sempre pedimos exemplo. Como que você costuma planejar e organizar as suas tarefas do dia a dia? Por meio dessa pergunta, a gente consegue avaliar o comportamento da pessoa em relação ao planejamento e à organização. Então, a gente consegue ver se é uma pessoa que é mais organizada, ou se é uma pessoa que não tem essa preocupação com planejamento. Então, se a vaga exige esse planejamento e organização, já acende para nós um estado de alerta. Ó, esse candidato aqui pode ser que ele não atenda essa competência de planejamento e organização. Então, é também uma ferramenta muito interessante para ser utilizado. E como a Amanda disse lá no início, e a Juliana também reforçou isso, cada vaga, ela vai ter um roteirinho ali de entrevista diferente. Ela tem que ser adaptado ao que a vaga exige. Ela tem que ser adaptado ao desenho da vaga. Então, se lá no desenho da vaga, vocês colocaram, por exemplo, que a pessoa precisa ser, ela precisa ter liderança, ela precisa ser uma pessoa planejadora, ela precisa ser uma pessoa analista, ela precisa ter um conhecimento em Excel. Então, tudo isso, vocês vão trazendo perguntas que puxam esse lado comportamental para ir validando se a pessoa realmente tem aquilo que vocês esperam, que está lá na descrição de cargo. Então, é uma etapa também muito importante essa entrevista por competência. E depois que a gente faz tudo isso, né, faz os testes, os desafios, faz essa entrevista por competência, a gente finaliza fazendo uma avaliação técnica e comportamental. E para trazer maior clareza para a gente, maior objetividade, a gente trabalha com critérios de avaliação. Isso também é muito importante para vocês, porque o processo de recrutamento e seleção, sem esses critérios, ele acaba sendo muito subjetivo. E isso dificulta muito a tomada de decisão. Então, é muito importante vocês criarem esses critérios de avaliação. Aqui a gente divide, a gente cria critérios de avaliação para os desafios e os testes, né, Amanda? E critérios de avaliação também para entrevista. Sempre tomando por base o desenho da vaga. Então, por exemplo, na entrevista, o que foi primordial, que foi, assim, destacado lá no desenho da vaga? A pessoa tem que ser muito comunicadora, ela tem que ter liderança. Então, são critérios que vão fazer a diferença na pontuação. Então, criar esses critérios, tanto de avaliação técnica quanto comportamental, e pontuar os candidatos em relação a esses critérios. Isso vai trazer muita clareza para vocês e vai facilitar bastante a tomada de decisão. Então, é uma etapa também muito importante aí, fazer essa avaliação técnica e comportamental, com base nos testes, nas entrevistas, nos desafios, e para avaliar, criar os critérios e fazer a pontuação dos candidatos. Aqui a gente tem um pilar muito forte no People Analytics, né? Que é essa questão de você analisar pessoas com base em dados também, base em interesses da empresa, né? Que a gente trabalha aqui com diversos clientes, né? Então, diversas culturas,
mas é essa questão da visão do todo e acho que é medir interesses, né? Acho que a Juliana falou muito disso, de equilibrar interesses, tem que ser humano, né? O RH tem que ser humano, mas também a gente tem que focar na estratégia da empresa. Aí, depois disso, até um ponto que até traz o processo ser mais assertivo para a empresa é os feedbacks, né? Que os feedbacks é uma etapa muito humana, igual a Juliana falou, que depende muito de uma humanização. É uma forma de vocês demonstrarem a eficiência que teve esse processo seletivo ali. Hoje o nosso feedback ele é realizado, né, pontualmente em cada etapa que a gente faz, a gente dá um feedback de como foi esse candidato, a trajetória que ele fez, aí a gente até aborda também, dependendo da etapa que esse candidato está, os comportamentos que ele teve, o perfil comportamental que ele tem, então a gente vai contando, porque isso são pontos que podem ajudar ele na carreira, né? Ajudar ele na carreira dele, no desenvolvimento da carreira dele. Mas o feedback ele deve ser realizado assim que finaliza essas etapas, trazendo sempre esses insights aí em busca dessa humanização. Mas assim, por que não é tão importante assim, né? Eu acho assim, vou trazer uma reflexão para vocês, que a gente tem que sempre pensar como RH, como empresa, como gestores, como, igual o próprio Thiago aí trabalha no agro, mas não é RH, mas lida com pessoas, como será um profissional, às vezes ele faz uma pergunta ali sobre o processo, um candidato que também faz alguma pergunta, e essa pergunta nunca foi respondida por ninguém da empresa. Como que você acha que ele se sentiu? O que você acha que ele vai passar a pensar sobre a empresa? O que vocês acham que ele vai falar sobre a empresa quando alguém perguntar? Então, é uma questão de comunicação, né? Então, processo seletivo também é comunicação. Então, é muito importante para esses dois lados. É importante para a empresa, para a imagem da empresa. Vai ser um dos pontos muito importantes para a imagem da empresa fora, como marca empregadora. E também a questão de você estar ajudando também essa pessoa. Hoje não passou no seu processo seletivo, porque talvez esse candidatou na vaga errada, mas talvez amanhã você abre na vaga certa e essa pessoa volta. E ela ou é a pessoa certa para essa vaga, você convida ela, mas você não deu um retorno certeiro para ele, não vai interessar. Então, é essa questão mesmo, de humanização, mas ao mesmo tempo de um cuidado também com a marca também. Isso. E uma coisa importante do feedback, né? O Vitor colocou aqui, o Vitor trabalha aqui na OneTwo também, pessoal, ele é nosso analista de vendas e marketing, e ele colocou aqui, né, que o feedback ajuda muito na manutenção de uma boa imagem da empresa, e o candidato não escolhido pode ser o do futuro, exatamente isso que a Amanda também trouxe. A Karen também deixou aqui que o feedback é muito importante para os dois lados, da mesma forma que a empresa está avaliando, o empregado também avalia. Exatamente, Karen. E esse feedback, ele tem que ser pensado também a forma como ele vai ser repassado, não pode ser um feedback de qualquer maneira. Então, é sempre importante a gente focar no comportamento e trazer um feedback no sentido de incentivar a pessoa a desenvolver aquilo que não foi o ponto que não fez ela ser a pessoa contratada. Então, por exemplo, era uma vaga que precisava muito de uma pessoa com a comunicação, e a pessoa tem uma comunicação muito baixa. Então, quando for dar o feedback, tenta apontar, olha, você precisa desenvolver mais essa questão da comunicação, isso é comunicação assertiva. Então, esse feedback, ele também não pode ser dado de qualquer jeito, ele tem que ter um cuidado, né, em como ele vai ser repassado para os candidatos. A Michelle deixou um comentário aqui falando sobre multitarefas, né, que vem da cultura da empresa. A pessoa, ela já entra sabendo que todas ali são multifuncionais, e por isso a importância dos combinados antes de contratar. Justamente, Michelle, nós até estamos com uma vaga aberta que aconteceu justamente isso, uma vaga mais voltada para recursos humanos, mas o cliente pediu que o candidato, né, a pessoa que vai ocupar a vaga, ela também esteja disposta a fazer outras atividades administrativas. Então, isso já foi colocado no desenho da vaga, que a pessoa vai ter que ser
multitarefas. Então, todo o processo considera-se multitarefas, e quando a gente faz as entrevistas, que a gente vai falar um pouquinho também sobre a vaga, nós deixamos isso bem claro. É uma vaga que a pessoa precisa ser multitarefas. Então, é realmente isso, é a clareza e o combinado, né? Deixar isso muito claro pode ajudar também nessa questão. É isso mesmo. Muito bom. Pessoal, alguém mais quer compartilhar conosco aí como vocês também fazem o processo de recrutamento e seleção? O que vocês acham que está precisando mudar com base no que nós discutimos aqui? Tem mais alguém que quer contribuir? Não? Então, vamos Fernanda, lá. então, eu vou pontuar uma questão que a Juliana colocou aqui no chat aqui, que é também a questão de continuar atraindo essa pessoa depois do recrutamento, né? Então, eu vejo muita integração ajudando também nesse ponto, né, da pessoa continuar ali na empresa, seguir uma carreira, fazer um planejamento de carreira ali. Acho que esse pós ali com a integração é muito importante também. Com certeza. Patrícia, fique à vontade. Então, Fernanda, eu queria compartilhar com vocês o seguinte, na verdade, um setor que está novo ainda na empresa. Nós somos produtores rurais, mas o agro é uma empresa a céu aberto, né? Isso aí não restam dúvidas. Mas, de passo em passo, a gente vai tentando profissionalizar e melhorar o processo. E o que eu tenho percebido é que nós adotamos uma forma de, na verdade, cargos e salários, né? De acordo com a progressão horizontal, a progressão vertical. E assim como a Juliana falou, para despertar esse interesse, então as pessoas, não é uma empresa engessada, elas já de início, quase que no final da entrevista, eu passo isso para elas, que é uma empresa que elas podem crescer. Nesse nosso planejamento de cargos e salários, ele realmente começa com dos cargos, eu não diria não tão expressivo, mas com menos experiência, que a gente coloca o trabalhador rural polivalente. E o que seria para nós cargos com maior competência, não diria competência, habilidades, um operador de máquinas onde ele colhe, ele planta, ele lida com 4 culturas, que são as que a gente planta, que é a soja, o milho e o algodão e o sorgo. Então, ele tem maiores habilidades. Então, isso nos respalda aquele colaborador que está lá todo mês, quase, ou, enfim, em safra, querendo seu aumento, né? Então, isso nos respalda, e eu já deixo já de início aqueles que estão entrando na empresa, que essa é a forma como que a gente trata, né? Manutenção do emprego não depende de nós, depende, acima de tudo, deles. Mas é importante compartilhar todas essas opiniões de vocês e o que vocês vivem no dia a dia, porque eu quero sim profissionalizar um pouco mais esse processo de recrutamento e seleção, que sou eu quem faço. Acho que tem um livro muito bacana, O Corpo Fala, né, que precisamos ler. Acredito que nunca vai sair 100%, porque realmente tem muita coisa mascarada, né? Eu já tive a oportunidade de pegar um currículo assim que eu falei, uau, esse eu acertei. Ele não conseguiu ficar, ele não conseguiu cumprir o contrato de experiência. Se fosse pelo currículo dele, na verdade ele disse que não se adaptou. Então, acontece de tudo. E principalmente essa área comportamental, eu acho que ela ainda é muito delicada, né? É um tempo muito pouco para você avaliar, por mais que você tenha ferramentas em mãos. Então, é igual, acho que o colega Tiago falou, precisa sim, né, depois dos 45 dias, para conhecer. A gente tem também o teste diário, que faz em loco na fazenda, mas são horas muito pequenas, né, também para você lidar com as habilidades. Mas até gostaria de ouvir de vocês citaram um profiler e depois uma outra, não sei se é um software, alguma coisa assim, que possa ajudar. Eu gostaria de ter saber mais do que pode nos ajudar nesse processo.
Mas já deixando aqui para vocês foi muito bom essa iniciativa aí da OneTwo, e está sendo muito bacana essa troca de informações. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Patrícia. Obrigada por compartilhar como vocês trabalham aí. E sobre as ferramentas, nós usamos muitas ferramentas da Solids, inclusive o Profiler é uma ferramenta da Solids, é uma plataforma que traz muitas soluções, né, Amanda, nessa parte de recrutamento e seleção, também de gestão de pessoas, RH, então vale a pena estudar um pouquinho sobre ela. Sim, a gente tem elas, tem as nossas ferramentas próprias, né? E tem para vaga mais estratégicas, a gente utiliza outros testes também mais profundos, né, Fernanda, né? Aqui de soft skills, né? São para vagas mais estratégicas, tem até testes mais profundos mesmo, para analisar comportamentalmente. Juliana, fica à vontade. Pessoal, que vocês citaram, né, a questão do feedback, e eu queria trazer que não só o feedback do recrutador com o candidato é importante, né, seja o feedback positivo ou negativo, a vaga, mas também o feedback que é feito durante o período de trabalho dele, porque o feedback 360 é muito relevante, né, que você identifica pontos, não só do gestor para o colaborador, mas entre os colaboradores também, né, da equipe, essa troca, né, de pontos que você precisa melhorar, o que você deve começar a fazer, o que você deve parar de fazer, e também as reuniões one-on-one, né, do gestor com o colaborador, né? A minha reunião, por exemplo, ela é semanal. Então, toda semana eu tenho um contato com a minha gestora, a gente conversa e ela sempre me pergunta o que eu estou identificando de dificuldades, como que está sendo, o que eu acho que poderia melhorar, se eu tenho alguma ideia de melhoria, né, que eu possa trazer. E isso é muito relevante porque o colaborador, ele se sente acolhido pelo gestor, ele se sente parte da empresa e acaba tendo esse relacionamento bacana, onde você não tem medo de se comunicar com o gestor, né, que você não tem medo de expor o que você pensa, porque existe muito isso de hierarquia, e as pessoas têm medo de chegar diretamente no gerente e falar a sua opinião. Então, isso é muito bacana, é uma forma de integrar as pessoas, e a gente tem que pensar em formas de manter essa pessoa na empresa. Porque isso não vai acontecer só com pessoas que são ruins de serviço ou que não se adaptaram, mas vai acontecer também com pessoas excelentes que, por serem tão boas, vão receber propostas de outros lugares e vão querer sair. Então, a gente tem que pensar em benefícios, em iniciativas que façam eles se sentir acolhidos, que eles se sintam felizes no local de trabalho, né? O brand da empresa, para a gente trazer, né, alguma coisa de diferente, para que eles permaneçam com a gente. Então, a gente não quer perder os melhores, então a gente tem que manter eles aqui, vamos fazer alguma coisa. Isso é muito bom mesmo, Juliana. Nós estamos vivenciando isso aqui na OneTwo, nós estamos fazendo, aqui nós chamamos da One-on-One que você falou, a gente chama de conexão semanal, então a gente tem uma reunião de 15 minutinhos com cada colaborador da OneTwo para trazer justamente isso, né? O que está vendo de dificuldade na empresa de uma maneira geral, no setor, uma dificuldade pessoal, o que a gente pode trabalhar para melhorar isso, né? Ideias de soluções. Então, essa gestão do desempenho, ela é muito importante, né? O feedback 360 é muito bom também. Aqui a gente está fazendo também, a gente até finalizou bem recente, né, Amanda, a avaliação de feedback 360, e junto com isso a gente vai construir o PDI, né, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Então, isso traz perspectiva de crescimento
para o colaborador dentro da empresa, traz motivação. Então, são coisas muito importantes. E até aproveitando esse gancho da motivação, da perspectiva de crescimento, a Michelle deixou aqui para nós uma perguntinha. Vocês acham que o plano de carreira em fazenda de pecuária é atrativo quando não tem tantos níveis de cargo? Com certeza, Michelle. O colaborador, ele, seja na fazenda de pecuária ou numa fazenda de grãos, né, qualquer que seja o ramo, isso é muito importante, porque traz para o colaborador o sentimento de que, se ele se esforçar, ele vai conseguir crescer ali dentro da fazenda. E você pode trabalhar com a perspectiva tanto de progressão vertical, quanto de progressão horizontal também. Então, a horizontal vai ser, ele vai crescer, vai mudar de níveis dentro do mesmo cargo que ele ocupa hoje, e a vertical é ele poder crescer, ele poder assumir um outro cargo acima do cargo dele na hierarquia da fazenda. Então, com certeza, é muito válido, né, tanto para quando se tem muitos níveis ou quando se tem poucos, mas isso traz perspectiva de crescimento para o colaborador dentro da fazenda. Então, com certeza, isso vai impactar no desempenho dele. Claro que tem que estar atrelado a uma avaliação de desempenho, ao próprio PDI, né, que vocês já fazem lá na fazenda, são ferramentas para avaliar mesmo esse desempenho e possibilitar ele a ter esse crescimento nesse plano de carreira. Tiago, fica à vontade, você levantou a mão. Bom, eu tenho uma pergunta para vocês aí, eu achei muito válido o que a Patrícia falou. Seguinte, como que vocês avaliam a cultura de grupos de fazenda, né, independente se seja para grãos ou comercial? Eu ouço muito isso, eu tenho uma dificuldade grande de quebrar essa cultura. Assim, nós não vamos investir, no meu caso aqui, eu estou falando muito focado na parte operacional, nós não vamos investir em treinamento operacional, por quê? Porque o cara sai, ele se vende por R$ 200 para o vizinho, ele vai trabalhar no vizinho do lado. Não sei se você já aconteceu isso com vocês, se acontece. E, inclusive, eu estava domingo, esses almoços de network, né, com um colega de trabalho, com gente de outros grupos, e eu ouvi isso de um cara de um grupo muito grande, e ele falou, cara, a gente não treina, não investe, o cara aprende aqui mesmo na fazenda, e porque ele sai, ele vai para o meu vizinho do lado por causa de R$ 100. Eu falei, cara, porque assim, eu sou muito adepto assim, ó, de treinar. Inclusive hoje eu tô aqui numa fazenda do grupo, eu estou treinando o pessoal do administrativo em todos os âmbitos, tudo, eu estou treinando eles para tudo, entendeu? Porque eu acho assim, se você acha caro um cara que te dá prejuízo numa máquina que vale R$ 4 milhões, sem treinamento, que você vai lá e manda o cara fazer uma operação, né? Você acha caro, imagina, vamos dizer assim, você acha caro, eu digo assim, o cara treinado, né? Treinado, eu expressei errado. Imagina você não treinar esse cara para mexer na máquina, que eu mexo muito com agricultura digital. Você entregar para o cara uma máquina, que hoje as máquinas nossas são totalmente digital, totalmente. Então, eu me preocupo de falar assim, o cara tem que entrar que nem eu mesmo. Eu tenho curso de operador de todas as máquinas. Eu não sou um operador, mas eu fiz o curso para mim poder aprender a linguagem, entender o que eles fazem, para mim poder cobrar, para mim fazer uma auditoria de máquina, né? Principalmente em questão de segurança do operador, porque o operador em cima da máquina, ele acha que ele pode tudo. Ele não pode tudo, né? Questão de segurança dele mesmo. Então, eu me deparo com isso, eu queria ver com vocês, como se vocês lidam com isso, com essa questão para quebrar essa cultura, quebrar esse negócio de não investir no funcionário, no colaborador, no empregado, que seja, a nomenclatura, mas investir no cara para ele ser treinado para poder reter, né, ele para dentro da empresa. Como que vocês lidam com isso hoje? Como que vocês fazem para quebrar essa cultura? Bom, Thiago, é difícil, né? Quando as coisas estão enraizadas, assim, realmente faz parte da cultura da empresa, né? É muito complicado. Mas como que nós trabalhamos aqui?
A gente trabalha muito a questão de governança, que dentro disso a gente trabalha, né? Isso vem de quem está lá em cima, né? Então, são coisas que a gente precisa mudar a mentalidade, a gente fala, né, o mindset. Então, mudar isso, tentar mudar isso. E a gente também busca trabalhar aqui dentro da OneTwo, a gente trabalha com alguns programas de formação e desenvolvimento de liderança. Então, dentro disso, a gente busca trazer essas estratégias para mudar esse pensamento, porque realmente o treinamento e desenvolvimento, ele é fundamental para o colaborador, né? É uma outra área, é um outro subsistema do RH que é fundamental, junto com recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento e a gestão do desempenho. Então, são três coisas que estão muito intercaladas, e junto com essa gestão do desempenho vem a remuneração e carreira. Então, assim, é uma mudança de mentalidade mesmo, trabalhar, investir em estratégias para mudar a mentalidade. Então, aqui na OneTwo, a gente trabalha com esses programas de formação e desenvolvimento de liderança, e tem alguns módulos que podem ajudar nessa mudança de mentalidade. Aí eu até complemento, Fê. RH é um subsistema, como você mesmo disse, né? Então, se um subsistema ele não está bem definido, não está com problema, por exemplo, o T&D, então ele vai afetar no recrutamento e seleção, vai afetar na retenção desse talento. Então, assim, nós estamos hoje falando de processo de recrutamento e seleção, mas nós falamos de tanta coisa, de clima organizacional, nós falamos dessa questão mesmo até de reter, de integração, que também pode vir aqui também para até fortalecer, para esse candidato ficar mais tempo nessa empresa, conheça a empresa. Enfim, assim, a gente falou de tanta coisa porque o RH não é um subsistema, então por isso que a gente precisa fazer um diagnóstico mesmo dessa empresa para detectar aí o que ela precisa melhorar, né? E isso vai afetar também no recrutamento e seleção. Mas o que eu quis dizer é que o RH tem vários sistemas, né? Então, são vários subsistemas que a gente precisa tentar manter ele alinhado. Isso. E aí, Thiago, uma coisa que talvez você possa usar aí para tentar mudar essa cultura ou trazer uma sensibilização maior para os gestores dessa importância do treinamento e desenvolvimento, é mostrar que isso vai repercutir lá nos resultados da empresa. Igual você falou da questão da máquina. Se o colaborador ele não é treinado, ele vai quebrar a máquina. Se ele quebrar a máquina, isso vai refletir lá no resultado financeiro da empresa, isso vai trazer prejuízo. Então, talvez usar essa estratégia de mostrar o quanto a falta desse treinamento e desenvolvimento vai impactar no resultado financeiro da fazenda, talvez possa te ajudar a trazer essa sensibilização aí para os gestores e eles passarem a ver que realmente treinamento e desenvolvimento é um pilar muito importante dentro da fazenda. Então, é uma estratégia que talvez funcione aí no seu caso. Ah, ok, entendi, obrigado. Não, eu tô pensando aqui numa estratégia, como para entrar para o 2023, eu estou pensando já numa estratégia para porque o nosso carro-chefe aqui é soja, né, e algodão. Então, eu já estou montando uma estratégia aqui, vamos ver o que eu consigo para, como é que eu vou dizer? Não é convencer, para mostrar. Como é que eu mostro, né? Infelizmente. Felizmente, no agronegócio, a gente consegue mostrar resultado com número, né? Exatamente. Então, eu vou ter que fazer vai ser um trabalho de formiguinha, eu vou ter que levantar quantos operadores tem e quais tem treinamento, tem carteira de operador mesmo, conhecimento, para fazer um livro de como que é esse operador com a máquina nas safras anteriores e avaliar ele nas próximas em comparação com os outros que não têm treinamento, que a empresa não quer investir, só para ter um aparato. Isso, os indicadores vão te ajudar muito, Thiago, como você falou, né? Quando fala dos números, isso pode mudar a mentalidade, né? Então, eu te indico mesmo trabalhar com esses indicadores, fazer esses comparativos e levar os dados mesmo e mostrar, olha a diferença aqui comparando quem tem o treinamento com quem não tem, né? Isso realmente pode mudar essa mentalidade.
A Juliana colocou aqui, né, investimento em RH é algo a longo prazo, né, realmente é trabalho de formiguinha, como o Thiago falou, estruturar processos e depois começar a ver os resultados. Pessoal, e só para a gente não delongar muito aqui do nosso tempo, não atrasar aí muito vocês, talvez já tenham até compromissos, a gente queria falar sobre uma última coisa aqui que também é muito importante quando a gente fala de recrutamento e seleção, e que às vezes é deixado muito de lado, que é a integração. Essa integração, ela deve ser vista principalmente para trazer a cultura da empresa para o colaborador. Então, sempre que vocês fizerem uma contratação, busquem fazer a integração do colaborador, né, ter uma política de integração estruturada, né, dar as boas-vindas para o colaborador, fazer um momento ali que a diretoria, os gestores da fazenda apresentam a história da fazenda, falam da missão, da visão, dos valores. Isso faz muita diferença, pessoal, acreditem, né? O colaborador se sente acolhido, ele começa ali a vislumbrar qual que é a cultura da empresa e começa a vivenciar aquilo ali também. Então, se vocês tiverem a oportunidade de criar uma política de integração, pode ser uma coisa simples, um momento ali reúne os contratados do mês, ou a cada 2 meses, enfim, e faça um momento ali com eles para apresentar a história da fazenda, da empresa, qual é a missão, a visão, os valores, né? Se vocês conseguirem preparar algum material como um manual, explicando algumas regras, algumas normas que são importantes e que vocês trabalham, né? Que é importante do colaborador seguir. E uma outra dica também, talvez trazer alguém da fazenda ou da empresa de vocês para ser um padrinho, digamos assim, do colaborador, enquanto ele está ali num período de experiência, uma pessoa que vai estar mais próxima desse novo colaborador, que vai poder sanar as dúvidas, que vai poder direcionar como ele tem que fazer as atividades do dia a dia. Aqui na OneTwo, dando um exemplo para vocês, nós, além do recrutamento e seleção, nós também oferecemos a integração para os nossos clientes. Então, durante essa integração, nós acompanhamos o colaborador ao longo de 12 semanas, nós temos reuniões semanais com o colaborador para entender o que ele está enfrentando de desafio e trazer orientações para ele, de ferramentas, do que ele pode fazer para superar esses desafios. Então, a integração é muito importante também, e às vezes é deixada de lado, mas é um momento ali para o colaborador começar a vivenciar a cultura da empresa. Então, é também um passo muito importante quando a gente fala de recrutamento e seleção, ele se sentir acolhido e começar a vivenciar a cultura da empresa. Amanda, tem alguma coisa a mais que você quer pontuar? Não, de recrutamento é isso, né? Só a gente, o recrutamento ele é muito amplo, né, gente? A gente discutiu tantos pontos e eu agradeço por todos os depoimentos que vocês trouxeram, as dificuldades aí que a gente enfrenta aí, tanto de mercado quanto dificuldades internas também, né? Isso. E deixo aí à disposição também para fazerem recrutamento e seleção aí conosco também. Precisar de apoio, pessoal, a OneTwo está à disposição. Convidar vocês que ainda não conhecem a OneTwo, Thiago, nos seguir nas redes sociais. Nós temos também nosso canal no YouTube, inclusive o webinar vai estar salvo lá. Amanhã, provavelmente, o Victor já deve colocar lá para vocês a gravação. E a gente está começando agora com essa série de webinars, mas o ano que vem a gente tem mais, vai vir com mais conteúdo para a gente trazer esses momentos mesmo de troca que são tão importantes. Então, nos sigam aí no Instagram, Facebook e também no YouTube. A gente está com uma série de vídeos lá que fala um pouquinho sobre o método que nós trabalhamos aqui na OneTwo para essa gestão estratégica de pessoas. Obrigada, Michele. Foi muito bom ter vocês aqui. Thiago, Juliana, Karen também. Obrigada pela participação de vocês e qualquer coisa estamos à disposição. Obrigada a todos, gente. Boa noite para vocês. Obrigada. Boa noite.